Amém? Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força de quem? Seu poder. Põe Atos 1, 8. Glória a Deus. Atos do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 8. E no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Grava essa mensagem aqui, ó. E sereis minhas testemunhas. Repete comigo, fale: sereis testemunhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Efésios, no capítulo 6, foi a nossa primeira leitura. E aqui fala sobre que nós devemos nos fortalecer e na onde devemos nos fortalecer. Amém? O Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor não é como Furnas. Se acabar a água, as turbinas param e a energia não vem mais. Não é um dínamo, não é um alternador, não é um carregador de baterias. O poder de Deus é inesgotável. É uma fonte que jamais seca. Amém? Quantos de nós já recebemos poder de Deus em nós? Quantos? Todos aqui já foram tocados pelo poder de Deus. E por que hoje, alguns talvez que aqui estão, amém, não está sentindo e não está fluindo nesse poder? Fala assim, porque saiu da fonte, se desconectou da fonte. Amém? Se continuar ligado, vai continuar aceso, é ou não é? Mas se você desconectou, acabou. Existem várias formas de se desconectar da fonte de Deus, né? Querendo tomar atitudes por si só mesmo, né? Nós corremos riscos durante o nosso dia. Não, glória a Deus não. Espera um pouquinho, vai glória a Deus daqui a pouco. Nós corremos risco, infelizmente nós corremos risco. Mas aquele que confia e que espera no Senhor, ele é como um monte de Sião. Mas ele não vai se abalar, ele vai sentir o impacto. Sião se abalou quando Deus desceu, as trombetas trocaram. O monte Mergido se abalou com o monte Sinai. Pá! Se tocavam, porque as trombetas soavam. Deus estava descendo no monte para falar com o seu povo. Quando ele está falando que ele não se abala, ele só é movido pela presença de Deus. Ele só pode ser chacoalhado, saculejado, quando a presença de Deus vem sobre a vida dele. E de alguma forma ele se expressa, ou em lágrima, ou ele começa a sentir algo, ele fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Os que falam em outras línguas começam a falar em línguas e várias formas. Quando você recebe a conexão, novamente você flui dessa forma.
Existem algumas maneiras para você não sair, não se desconectar. A Bíblia diz que é através da oração e da vigilância. Eu já ensinei algumas vezes aqui sobre a oração. Nem sempre você está orando em voz alta. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e coloca Deus bem distante lá no trono. Mas às vezes você está andando e meditando e falando: Senhor, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor me livra, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu estou indo resolver um problema, eu sei que o Senhor vai comigo. Às vezes você está indo dirigir, pegar uma estrada, alguma coisa, está orando: Senhor, eu sei que o Senhor me guarda, me livra, está comigo. Amém? Várias formas de você não se desconectar: vigilância nos olhos, vigilância nos seus ouvidos, vigilância no falar. E uma das coisas mais importantes para você se manter conectado é, quando errar, reconhecer que errou. Eu não estou falando de super-homem e nem de super-mulher, entendeu? Como é simples. Simples. Fala para o teu irmão: é simples, irmão. Errou? Fala para ele: errou? 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 Reconheça. É, irmão. Simples. Essa é a maior conexão com Deus. É quando você reconhece o teu erro e você se conecta de novo. Se desrespeita a outra pessoa, tem que haver um mútuo desculpas. Mas se é com você, reconheça que você errou e peça perdão para Deus do seu erro, e só para você. Estou falando de alguns métodos, algumas maneiras tão simples, irmãos, que nós não observamos na nossa vida de cristão. E uma das coisas que me fortaleceu na minha caminhada com Cristo foi a sua palavra, de não afastar a palavra de Deus da minha vida, de lutas, guerras, de tantos altos e baixos, tantas batalhas, vitórias e algumas poucas derrotas. O Senhor sempre esteve me dando a sua palavra como guia e orientação. E através da sua palavra, Ele sempre também nos consola e nos dá sabedoria para enfrentar mesmo a nossa derrota. Entende? Fracassou, o Senhor vai te dar uma palavra para que você possa superar as dificuldades. Todos, a Bíblia diz que todos erraram. E todos os homens e mulheres de Deus, ungidos, eleitos, reis, sacerdotes, profetas, ministros, todos erraram. E todos que erraram, Ele fez questão de escrever nas Escrituras. Alguns continuaram insistindo no erro e perderam a sua salvação. E aqueles que reconheceram o seu erro, continuou sendo chamado a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Deus não fala com pessoas que pensam que não erra, que é super-heróis, né? Na casa de recuperação é assim. Mais um dia, eles falam: mais um dia sem droga, mais um dia sem o vício. Então quando eles amanhecem, eles falam: hoje é mais um dia. Na casa de recuperação é assim: mais um dia. Todos eles falam: mais um dia. Eles saem para a rua e ficam: mais um dia, mais um dia. Entende isso? Nós não somos cristãos que ficam assim: mais um dia sem pecar. Ai, mais um dia sem falhar. Não, nós erramos.
Nós pecamos, nós falhamos. Mas com isso que nós cometemos, o que fazemos? É a diferença daquele que tem um carinho especial com o Senhor e aquele que não tem. Deus faz exceção de pessoas? Não, mas Ele tem e Ele ama os verdadeiros. Ele ama. Pois bem, se revestir no poder, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá no versículo 8, diz que quando descer do alto, nós seríamos revestidos. Quando descesse do alto, o Espírito Santo nos revestiria de poder. Em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante, ele vai falar sobre as armaduras. As armaduras é exterior, não é interior. Fala interior, é consciência, fala. Tudo que eu te falei agora nessa introdução é tudo consciência, não é nada exterior. É tudo interior. Se você não vencer dentro de você, você não consegue pôr uma armadura de vitória por fora. Você como crente, irmão, você primeiro precisa vencer você, dentro de você. Você precisa romper no seu interior. Primeiro, se vence o velho homem lá dentro. Quando você é convicto dessa vitória, porque o cristão é o seguinte, ele já não quer mais razão, ele quer perdão. O verdadeiro cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não busca milícia por causa própria. Ele vê que chega num nível de discussão, ele prefere parar. Repete comigo, um verdadeiro cristão não tem razão. Uau! Um verdadeiro cristão não tem razão. Aliás, cristão de verdade nunca vai ter razão. Porque quem nos justifica não é o nosso direito. Quem nos justifica por isso que quando você busca a tua razão, você defende com as tuas mãos. Mas quando você se cala e se fecha em Deus, Deus age para você. Deus se move ao teu favor. Por isso que ele diz, os humilhados serão... Quem que vai ser exaltado? Quem que vai ser exaltado? Os humilhados. Por que que você não quer ser humilhado? Por que que você não quer se humilhar? Só existe uma forma de ser exaltado. É quando você é humilhado. Não, eu não levo para casa. Aqui é leu, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Quem era assim? Quem era? Quem era? Amém. Irmão. Eu já levanto a minha primeiro. Quem era? Escreveu, não leu, o pau comeu. Mas com crente não é assim, irmão. Quando você entende a comunhão, quando você entende a direção do Espírito Santo, não vivo mais. Não vivo mais. Você pode repetir? Não vivo mais. Não vivo mais. Aleluia! Não vivo mais. Entende? Não sou mais eu. É tremendo isso. O Senhor está preparando para o grande derramamento do seu Espírito. Sabia disso ou não? Deus está preparando. Eu creio nisso, irmão. Essa semana eu estava fazendo algumas coisas, resolvendo algumas coisas em relação à construção, à obra, e eu fui buscar a Ju, e eu falei para ela, vamos tomar um café? Eu queria tomar um café em casa, que fica mais barato. A padaria onde eu estava lá perto era muito cara, padaria chique,
Fazia tempo que não ia lá, irmão. Aí eu falei, ô Jesus, eu não posso pagar um café para minha esposa nessa padaria, eu estou ruim. Aí eu falei, bora filha, vamos lá. Querendo ouvir, né? Não, vamos em casa mesmo. Fazia tempo que nós não sentávamos naquela mesinha e sentamos. Quando você pede um café com leite, você chega a dar até aquela fisgada, irmão. Quero um pingada. Mas não dá, é tudo uma coisa só. Irmãos, o negócio é tremendo. Aí sentamos, estamos conversando. Aí daqui a pouco começou um fluir assim, irmão. Me deu uma vontade de chorar tão grande. Mas não era pelo café não, viu, irmão? Não era pelo ambiente não, eu não estava emocionado não. É que eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a olhar para o lado. Falei, nossa filha, tem algum crente aqui perto de mim. Ela falou, eu. Falei, isso eu já sei. Nós somos da mesma carne, osso do meu osso. Falei, não, mas eu estou sentindo um ambiente aqui diferente. Eu comecei a sentir vontade de chorar, irmão. Uma presença de Deus tão forte. Aí parecia que eu olhava para as mesas, eu via um monte de cristão, cada um contando um testemunho. Olha que visão. Aí eu olhava para uma mesa, o que Jesus fez, Jesus é bom. Eu olhava para outra mesa, mas cada um falando uma coisa. Eu não estava ouvindo o que eles estavam falando, mas eu olhava profeticamente. Eu comecei a entender o que Joel profetizou, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito, e em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos ouvir testemunhos, nós vamos ver pessoas falando do evangelho, de Cristo, da salvação. Vai ser um ambiente de glória, aonde nós estivermos não vai ter escapatória, nós vamos ser tomados pela presença do Senhor. Mas entenda uma coisa, enquanto isso nós vamos lutando e perseverando, amém? Preparando o nosso campo para que nós possamos ser fontes para outras pessoas. Naquele momento eu estava sugando de alguém. Ai, a presença de Deus está aqui. Tem algum crente aqui, olha o que o Espírito Santo falou comigo. Tem servos do Senhor aqui que está emanando água. Está fluindo como um rio, e eu estou sendo um condutor aonde eu estou sugando isso. Eu estou sugando para mim. Amém? Pois bem, se reveste, vigia, fica na torre, né? Crentes pentecostais fala, fica na torre, irmão. Fala para o teu irmão, fica na torre, irmão. Fala para ele, fica na torre aí, irmão. Sabe o que é na torre ou não? A torre é onde fica os atalaia. A torre é onde aquele cara com a trombeta fica pronto olhando. Ele vê tudo, a visão é privilegiada. E dependendo do toque dele, ele está dizendo, vem inimigo na área. Toma cuidado, irmão, toma cuidado, irmã. Eu estou vendo o dedo do inimigo, eu estou vendo Satanás, ele está tentando fazer algo. Toma cuidado, fica na torre, irmão. Na torre você tem visão privilegiada. Na torre você consegue enxergar o teu adversário antes mesmo que ele chegue nas tuas muralhas e bata na porta da tua casa. Satanás ontem mandou um súdito lá na porta da minha casa. Mas no final das contas, eu falei, sabe de uma coisa? Desculpa, vai embora, vai. A melhor coisa que tem, irmão, é você não procurar razão, é continuar com a presença de Deus. Deixa Ele te julgar, deixa Ele te justificar.
Mas eu vim aqui para falar um pouco de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fala assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas constituem um só Deus, mas são 3 pessoas distintas. Deus Pai, em Hebreus 12, 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Deus Pai, irmão, Ele é fogo consumidor. Ele é amor, diga, Ele é amor. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele é amor, mas Ele é fire. Ele é fogo. Entende? Ele é amor, mas Ele é fogo. Deus é fogo consumidor, irmão. Agora Jesus é amorzão, né? Como é que é, né? Jesus, ele sendo traído, ele disse assim: ô Pai, eu vou ficar uns 3 dias no seio da terra. Eu estou conjecturando, amém? Eu vou ficar uns 3 dias no seio da terra, mas quando eu voltar, até o traidor eu quero salvar. Eu vou atrás do traidor. Que amor é esse? Não existe, João 15,13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Eu não vos mais chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo, porque o servo não entende o que faz. Entende? O servo só recebe voz de comando. Limpa chão, limpa. Passa pano na cadeira, passa pano na cadeira. É isso. Sobe, sobe. Desce, desce. Vem aqui, vem. Vai lá, vai. O Senhor não chama robô. Por isso que eu comecei falando que todos erram, mas tem que gerar uma consciência de arrependimento. Deus não chamou robô, Ele não programou a gente para ser assim, 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 assim. Não. Ele te deu livre arbítrio. Você faz, você vai, você anda. Mas é interessante que Ele colocou o Espírito dEle em nós, para que possamos fazer as coisas excelentes. É verdade. Sabia que Deus, Ele não te programou, mas Ele quer que o programa dEle ande em você? Deus não te programou como Robocop, né? Quem assistiu Robocop aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Tem uns modernos agora, né? Mais cheio de 3D e um monte de coisa aí. Irmãos, Ele não te programou. Deus te deu livre-arbítrio, mas Ele quer que você faça parte do programa dEle. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Entende isso? Se você estiver dentro do programa de Deus, você vai saborear qual é a boa. Vai ser participante da perfeita. E vai se apoderar da agradável vontade de Deus. Mas dentro do plano, fala dentro do plano. Amém? E agora Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. Tiago 4,5 fala sobre, será que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Entende isso? Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele quer que você anda com Ele, que você caminhe com Ele, viva com Ele, respire Ele, flua através dEle, seja diferente.
Entende? Mudança, fala conversão, é mudança de destino, de caminho, de rota, não é uma rota de fuga. O Evangelho não é uma rota de fuga. O Evangelho não é uma rota de fuga. O Evangelho é verdadeiramente o teu caminho. O Evangelho não foi uma opção para você mudar de vida, uma alternativa, não foi. O Evangelho sempre foi o que Deus quis para nós, é a sua palavra. A nossa vida é com Deus. Se nós vivemos com o Senhor e Ele em nós, Ele diz: se as minhas leis estão em vós, então não precisa lei nenhuma contra você. Entende isso? As leis de Deus, quando você entende as leis de Deus e ela flui através de você, é pelo Espírito Santo. Quando você é íntimo e tem comunhão com o Espírito Santo, nem todas as escrituras estão gravadas na tua memória, mas se você vai por um caminho e ele te fala: para aí, stop, você fala: eu não estou sentindo, e você vai por outro caminho. Entende? Quando você está com o Espírito Santo, Ele controla, Ele comanda, junto com você. É aí que está a diferença. Você acha que vai ser uma marionete. Esse é o problema das pessoas que não entendem o que é o Espírito Santo. Ele pensa que o ser humano que vive com o Espírito Santo, ele é uma marionete. Não é uma marionete. Ele não é aquele que coloca linhas em você e fica como aquele boneco, um fantoche, não. Ele quer junto caminhar. Por isso que ele não te força nada, mas ele intercede para que você não faça o errado. Entende isso? Amém? Se você entender o que é caminhar com o Espírito Santo, irmão, de você virá mais 2 de você se tornará 200, se tornará 2000, é uma série, é um efeito em cadeias, dos seus filhos passarão para os seus filhos, dos seus filhos, seus filhos. O que é caminhar? A Lívia já até sabe. De repente, quando vem a visitação de Deus forte, e aí eu já falo assim: meu Deus. Aí ela olha assim e fala: já vai falar em línguas. É a presença do Espírito Santo, né, pai? Ela já sabe. Eu estou ensinando aqueles que estão do meu lado o que é a presença do Espírito Santo. Ensina. A melhor coisa que tem é andar com Ele e impartir com o próximo. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Se você tratar Ele direitinho, com todo amor, carinho e verdade, Ele nunca te decepcionará. A primeira vez que eu ouvi a voz do diabo, nítido, ele disse para mim assim: esse teu Deus, ele não é tão bonzinho assim. Vai chegar dias que você vai sofrer. Aí eu vi agora, até postei no Facebook, o Casagrande, falando que ele é devoto de Lúcifer. E ele começou a pesquisar, ler sobre satanismo. Ele sempre tem uma caveira no corpo dele, ou um anel, ou alguma coisa.
Ele disse assim: é porque Deus não é tão bom assim. Ele disse isso. Mas em toda a minha vida, a minha avó, ela está com 90 e... Me salve, Ju. 94? Está indo para os 94 anos. Minha avó. Mais da metade da vida dela é crente, fiel ao Senhor. Desde quando o meu avô morreu, ela se doou para o Senhor. Ela disse que o esposo dela seria o Senhor Jesus. Ela se entregou a Deus. E ela vinha num culto assim. E ela tinha visões. Ela via anjos no altar. Ela via anjos na porta. Ela via batalhas espirituais. Sempre teve visão, porque ela se entregou 100% ao Senhor. E ela tem 94 anos. Ela é independente. Ela tem a casa dela, onde ajuda pessoas ainda. Ela tem o salarinho dela, a aposentadoria dela. Ela não precisa de ninguém da família, com 94 anos. Agora meu pai colocou uma ajudadora, fica lá cuidando, porque a idade é avançada, nós precisamos cuidar. Os finais de semana meu pai sempre está lá com ela. Mas Davi disse: Senhor, lembra-te de mim na minha velhice. Nós aqui, os mais jovens que estão aqui dentro, até os mais velhos, você já pensou na tua velhice? É sério, eu penso na minha velhice. Eu quero a minha velhice com o Senhor do meu lado. Porque aquele que é fiel ao Senhor, Ele diz que no dia da tua enfermidade, Ele afofa a cama. No dia da enfermidade você não sente, irmão. Ele afofa, Ele cuida, Ele guarda. Porque Ele é o Senhor fiel. Ele é o dono da vida. Ele cuida de tudo. Ele é fiel. O que Ele quer é que nós sejamos sinceros. Nós sejamos sinceros, todos nós. Que sejamos sinceros com o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Levante as tuas mãos. Seja sincero com o Senhor. O Senhor não está procurando, o Senhor não está procurando grandes homens, grandes mulheres, pessoas que se autodenomina como santarrões. Não. O Senhor quer sinceridade, Ele diz: o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Pode-se o justo cair 6 vezes, todavia na 7ª Ele vos levantará, porque Ele é fiel. Sim, Senhor. Nós te adoramos, Senhor.